24 de fevereiro. Fique imóvel sob a luz da minha presença, enquanto lhe transmito o meu amor. Não há força no universo tão poderosa quanto esse sentimento. Você está constantemente atento às limitações suas e dos outros, mas não há limites para o meu amor. Ele preenche todo o espaço, o tempo e a eternidade. Agora, pois, você vê apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas algum dia me verá face a face. Então será capaz de compreender quão grande, extenso e profundo é o meu amor por você. Se você o experimentasse agora, ficaria tão emocionado que seria esmagado. Mas você tem a eternidade à sua frente, absolutamente garantida, durante a qual poderá regozijar-se por minha presença. Por enquanto, basta saber que estou ao seu lado para que você atravesse bem o dia. Amado Jesus, nosso amigo, nosso mestre divino, estamos aqui reunidos em teu nome, mais uma vez. Queremos agradecer essa oportunidade tão valiosa, essa luz que nos irradia, nos envolve nesse momento, em nossos lares, em nossas famílias. Pedimos, Jesus, que nos auxilie, nos inspire, Senhor, para que possamos tirar o maior proveito possível do teu evangelho, colocando em prática onde quer que estejamos, onde quer que passamos. Nos ajude, Senhor, a transmitir o amor, promovendo a paz, iluminando, transmitindo essa luz que nos traz, Senhor. Abençoe a todos nós, pedimos nesse momento, por todos aqueles que estão passando por sofrimentos em todo o planeta, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, nas ruas, nos lares, crianças, pessoas que estão doentes, familiares de doentes. Envolva a sua luz, Senhor. Cuide de todos, para que haja alívio, esperança e confiança no futuro melhor. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Fique conosco, agora e em todo sempre. Assim seja. Ai, coisa boa. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Alguém? Vou escolher. Ih, a Silvia Leal! Muito bem, Silvia. Capítulo 8, item 1. Bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 8, item 1. Tá certo? Posso? Tá. Deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8, item 8. 5, aliás. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, pois o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos
10, 13 e 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomará por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se lhe assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os braços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e, menos ainda, se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproxima-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer na sua nova existência terrena. Tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante um tempo que os seus instintos permanecem latentes, ela é dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade. Que lindo isso, né? Quando fala das crianças, assim. Sei lá, eu sempre penso muito nos meus sobrinhos. E como é bom ter contato com crianças. Assim. Como eles têm uma energia boa, né? Quando ele fala dessa inocência que eles têm, de como isso desperta o bem na gente. Eu acho que quando a gente tem uma criança por perto, a gente automaticamente se torna uma pessoa, sei lá, menos violenta, talvez mais generosa. Pelo menos é assim que eu percebo, né? Quando a gente tem um ambiente com uma criança por perto. A gente acaba sendo mais cuidadoso com o que a gente fala, com o que a gente faz, para dar bons exemplos. Acho que isso, por isso que eu acho que dizem que quando a gente é mãe, se torna uma pessoa melhor. Não sei, né? Mas enfim, eu vejo muitas pessoas próximas de mim que sofreram grandes transformações por serem mães. E não só mães biológicas, acho que mães adotivas ou aquelas pessoas que cumprem o papel de mãe, né? E eu acho interessante também porque fala que a gente
a gente tem uma segunda chance quando a gente reencarna de ter um novo começo, né? A gente traz as características do nosso espírito, a gente tem, digamos que um planejamento, mas a gente tem a oportunidade de nascer num lugar diferente, de aprender coisas novas, é como se a gente zerasse, né? Coisas que a gente não consegue fazer quando a gente está encarnado, porque às vezes a gente passa por traumas, por situações dolorosas e a gente não esquece, né? Às vezes a gente mantém muito rancor e isso acaba até atrasando o nosso desenvolvimento. E eu vejo a reencarnação como um recomeço, uma oportunidade de você esquecer tudo que te fizeram de ruim e você começar de novo. Eu acho que é isso que esse texto fala, pelo menos falou assim para mim. Ah, sei lá, é isso que eu queria falar. Tá lindo, tá ótimo, amei. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Levante seu dedinho. As mamães, vamos lá, mamães tem que falar alguma coisa ou outra. Eu adorei essa parte que fala que na criança, né, os instintos estão adormecidos. E aí fica mais fácil, assim, né? Dá trabalho pra caramba, todos sabemos. Plantar uma sementinha, sabe? Eu trabalho com criança e às vezes e eu sei que tem muitas crianças que têm um instinto e a índole bem complicada. Mas eu sei que, enquanto professora, eu consigo plantar alguma coisinha ali, eu estou sempre bem atenta a isso. E se tiver, né, se essa criança tiver a sorte de ter um pai, uma mãe, um responsável que cuide e que consiga também plantar sementinhas, quando ela crescer, ela pode, o espírito dela, como tá, os instintos estão mais adormecidos na infância, ela pode evoluir, né, de acordo com o que ela for aprendendo no decorrer da vida dela. Tem uma questão no livro dos Espíritos, 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aí a resposta, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm uma missão, desenvolver os dos seus filhos pela educação, né? E a gente sabe que é uma missão mesmo, que é todo dia você falar a mesma coisa, e aí a mãe é chata, mas aí é a sua missão, né? Você tá, você, você tem que dar o seu melhor para você. Ah, eu dei o meu melhor, eu fiz de tudo e não deu certo. Você fez sua parte, entendeu? Você não vai ser cobrado. Agora, você não pode deixar para lá. É uma missão, é muito importante. Você vai ser cobrado se você não der o seu melhor, né? É assim que eu penso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A Luciana levantou o dedo. Às vezes eu me pego pensando nessa coisa da gente vir ao mundo como crianças, assim. Por que que acontece isso? O texto ele fala sobre isso. Esse quarto item aqui, quando ele diz, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento, né? Por que que a gente tem que vir nesse formatozinho, pequenininho, sem consciência nenhuma de nada, precisando de cuidados por um bom tempo? E é muito interessante, assim, você parar para pensar nisso, porque primeiro que a mensagem que a criança traz quando ela reencarna para uma família que está dentro
dos estudos espíritas, né, é mais fácil de perceber isso. Ela traz uma mensagem de renovação, de esperança, ela traz uma mensagem de que existe essa ligação entre os dois mundos, porque quando você acompanha o crescimento de uma criança, é muito perceptível isso. Existe essa ligação da criança até os 7 anos com os dois mundos, você consegue perceber isso durante o sono dela. Ela realmente está em outro lugar. É muito, assim, eu sempre observei isso nos meus filhos, o que eles falam, coisas assim que te deixam de boca aberta. Então, eu acho que por um estudo é muito interessante, assim, a gente sempre se pegar perto de crianças, procurar ficar perto das crianças para aprender, porque realmente elas vêm para ensinar. E quando Jesus diz que deixe vir as minhas criancinhas, porque a pureza do coração da criança, quando ela vem, quando ela chega no mundo, é o recado da espiritualidade para a gente. Essa é a pureza, esse é o estado do espírito que todos devemos alcançar um dia. É esse estado da pureza, o que não julga, o que está sempre atento a todas as novidades. Eu lembro do Pedro pequenininho, a gente andando na rua, tudo para ele era uma grande novidade, um olhar muito desperto para tudo. Está sempre desperto, está sempre feliz, não guarda mágoa, não guarda rancor. Aconteceu uma coisinha aqui, já esqueceu, já foi, já perdoou. Está sempre no presente. Então, essa leveza, essa pureza do coração que a criança traz quando reencarna, todos nós já fomos crianças, nós trouxemos isso. Essa é a essência, é a nossa essência, que vai se perdendo conforme a gente vai crescendo, pelas ilusões mundanas, pelos caminhos, pelas escolhas que a gente vai fazendo. Então, o texto vem nos lembrar isso, que essa pureza, essa essência existe em cada um de nós, experimentamos ela para ingressar nesse planeta, ela está aqui dentro ainda, em algum lugar, a gente precisa acessar, né? E sempre que a gente estiver perto de uma criança, que a gente consiga perceber que essa mensagem está ali. E o que não falta é criança, né, no mundo, tá o tempo todo nascendo, e é lindo mesmo, e que a gente possa respeitá-las mais também, né? Ouvir mais o que elas têm para falar, porque tem muita sabedoria ali. Mais ou menos isso. Isso mesmo. E quando fala, né, dessa parte da pureza do coração, é muito isso. Você vê uma rodinha de criança, aí chega uma nova assim, ela já se enturma, ela não tem esse negócio de julgamento, tudo é bom, sabe? Não tem. Aconteceu uma briga, um pega para capar, e daqui a pouco, não, agora a gente é amigo de novo. E já foi para lá, esqueceu. É muito divertido e legal observar. E a gente tem que aprender realmente muito, e que a gente não deixe a nossa criança interior morrer, né? Que a gente consiga deixar ela cada vez mais viva, né? A gente, como a Luciana falou, a gente tem uma criança interior. Vamos reavivar ela todos os dias. Lívia? Pegando o gancho, né, do que a Lu falou, eu lembrei muito eu não sei se é no Livro dos Espíritos ou Gênesis que tem isso, agora eu não vou lembrar, mas é no Pentateuco, né, que fala que tem planetas em que a infância é bem mais curta do que aqui na Terra, porque os espíritos já são mais evoluídos, né, então eles não precisam passar por esse período, né, de readaptação, vamos assim dizer, né? Então, aqui na Terra, mais ou menos, a infância vai o quê? Acho que até uns 11 anos, mais ou menos, né? Eu não sei, porque agora as crianças, tudo com 7, 8, 9, já está com tablet na mão, são mini adultos, né? Mas, enfim, né? Eu, pelo menos, brinquei até quase os 13 anos.
Então, a gente sabe que a nossa infância ainda é muito longa, né? Pelo menos uma década, né? Se encaixando novamente, se readaptando nesse planeta, né? No planeta Terra. Então, aí a gente vê o quanto também, espiritualmente falando, nós ainda somos infantis, vamos assim dizer, né? Que a gente ainda precisa dessa readaptação, ainda precisa ter calma para conseguir, né, retomar a nossa caminhada evolutiva, reencarnados e tal. E em outros planetas já não é mais assim. A infância, acho que é pouquinho, coisa de 2, 3 anos, no máximo 5, já se desenvolve, já tem a consciência própria, já consegue ser mais independente. Então, eu acho que a gente caminha meio que para isso também, né? Conforme a humanidade vai evoluindo, né? A nossa infância vai diminuir. Mas não que seja uma coisa ruim, eu creio que seja algo bom, né? Que a gente vai ter mais consciência de nós mesmos. Então, a gente não vai precisar desse longo período, como eu falei, de uma readaptação, né? A gente já vai estar mais esperto, vamos assim dizer, né? E já vai reencarnar já mais focado, assim, se é assim que eu posso falar, né? Nos nossos objetivos e na nossa reforma íntima e no nosso autoconhecimento. Então, a gente já vai vir mais focado. E a gente ainda não acontece isso, ainda precisamos dessa readaptação. Por isso que a gente vem assim, né? Não lembrando muito o que aconteceu, o que não aconteceu, da nossa personalidade, né? As meninas estavam falando, né, que a criança é mais pura, né, mais tranquila do que um adulto, né? Então, é um período em que ela vai se reencontrando também em relação às outras vidas, né? Se ela tem má inclinação, ela vai meio que relembrando disso. É mais ou menos assim, né? E aí está o que a Su falou também do papel do pai e da mãe. Porque se a criança vem, né, se aquele espírito vem com uma má inclinação, quem sabe um pai, uma mãe, uma figura materna, enfim, um avô, uma avó, um casal ou um não casal, enfim, qualquer figura, né, qualquer figura que venha trazer esse amor para essa criança pode sim melhorar essa condição dela, para quando ela viesse adulto, com uns 15, 20, 30 anos, ela já vi melhor, entendeu? Já meio que quebrando, né, e lapidando essa má inclinação que às vezes ela adquiriu em outra vida ou outras vidas, né? Então, é uma missão, sim, para quem cria essa criança propriamente dito, né? E também vai ser cobrado, né, de um pai, uma mãe adotivo, enfim, com certeza vai ser cobrado, porque nós, né, como pai, mãe, futuros pais, futuras mães, não sei, enfim, quando a gente decide, né, ser pai ou ser mãe, a missão é grande, então a gente tem que ter consciência disso, de que a gente pode sim fazer diferença para esse espírito que está voltando aqui para a Terra, e não é por acaso que ele vai estar, né? Não vai ser a cegonha que vai jogar ele aqui na nossa casa, né? Ele vai estar vindo com um objetivo para o nosso lar, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. Foi o que a Silvia falou, ela tem sobrinhos, então sobrinhos, netos, enfim, qualquer criança que tenha na família, né? Não necessariamente que saiu de dentro da gente, mas que a gente possa levar, né, bons ensinamentos, coisas boas para essa criança que com certeza vai ajudar na formação dela, né? E quem sabe vai ajudar como eu falei, de pouquinho em pouquinho ir lapidando essa má inclinação, tornando ela um adulto, né? Vindo a tornar um adulto melhor, que às vezes poderia não acontecer se ela não tivesse esse auxílio, né? Então, a gente auxiliar, né, as nossas crianças, né, propriamente ditas, é sempre muito bom, né? Tentar ao máximo sermos bons para elas, né? E sendo bom para elas, né, como novamente a Silvia falou, nós vamos ser também seres humanos bons, né? Eu acho que
não tem como, né, a gente tratar uma criança bem e ser revoltado com a vida, né? A gente acaba, né, sendo contagiado, né, por elas e acaba se tornando um ser humano também melhor. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de falar? A Nani. É uma grande responsabilidade mesmo, né? Sermos pais, sermos mães. Deus confiou-nos um espírito que precisa estar conosco por algum motivo que não sabemos, mas muito ensinamos e muito também aprendemos, né? Que a gente não se agarre só ao papel de ensinar, que a gente se abra também para aprender com as crianças, que eles têm muitas coisas para nos ensinar. A gente vê aí a nova geração, que eles já lidam tão bem com a tecnologia, né? E às vezes a gente não sabe fazer alguma coisa e fala assim, como é que eu faço isso? Uma criança pequena pega um celular, pega um computador e rapidinho ela dá conta do recado. E, além disso, eles têm uma vitalidade, eles têm um jeito fácil de lidar com as situações, né? Eles não carregam aquelas mágoas que a gente carrega há tantos anos, eles não se prendem a pequenos detalhes. Como uma das meninas falou aí no início, eu não lembro quem, brigou aqui, acho que foi você, Suzana, brigou aqui, mas daqui a pouco está tudo bem, está emprestando o brinquedo novamente, né? Que a gente se espelhe nas crianças para aprender um pouquinho disso, porque muitas vezes a gente carrega coisas há muitos anos no nosso coração que a gente não tem necessidade, né? Então, que a gente esteja aberto ao amor, ao aprendizado com as crianças, mas que a gente lembre também da nossa responsabilidade em bem encaminhá-los, né? E aí eu acho que seremos bem mais felizes, né? E que a gente faça que a gente cumpra bem a nossa tarefa, porque estamos preparando o futuro, né? Então, que a gente dê o nosso melhor, porque certamente o nosso futuro será um pouco melhor, né? Quando a gente olhar para a criança com mais atenção, quando a gente mostrar à criança o que ela deve fazer, sem ter aquele 2 pesos e 2 medidas, com o meu tem que ser dessa forma, mas com o outro tem que ser mais pesado. Não, que seja igual para todos, né? Para que desde pequenos eles aprendam que o que é certo, o que é errado. Não tem que ser comigo diferente, porque eu sou fulano, ele é cicrano e aquele outro ele não tem o mesmo direito, né? Que a gente ensine os valores, né, que muitas vezes estão sendo deixados de lado para que o futuro do nosso país, né, o futuro do nosso planeta seja um futuro mais tolerante, mais leve, mais alegre. Acho que é isso. Suzana, a Suelen tinha levantado o dedo antes também. Tá. Suelen, rapidinho, tá, Su? Eu não ia nem comentar mais, mas nada passa despercebido aos olhos da dona Antônia. Rapidinho, então. Eu pensei muito nessa passagem em relação à gratidão que a gente deve ter aos nossos pais ou àqueles que nos cuidaram, que nos amaram, devido a, como a Lívia falou, a nossa infância ser tão longa, né, em média de 1 década. Outra coisa que foi falado é sobre os saberes das crianças. Por muitos anos, as crianças foram vistas como papéis em branco, que deveriam ser preenchidas de conhecimento, de conteúdo, quando, na realidade, hoje, até cientificamente falando, a gente sabe que a criança traz muitos saberes, e quem convive com elas sabe que a relação é de aprendizagem para o adulto e para a criança, e não só o adulto instruindo, né? Outra coisa também que foi falado é da criança interior. Como a gente tem que valorizar, não é à toa que os terapeutas falam tanto hoje. E uma maneira da gente voltar a vestir essa túnica da inocência é tentar, né, adormecer ainda mais os nossos instintos e alimentar essa criança interior com atividades benéficas que a gente fazia quando era criança. Então, parar para ler um gibi, jogar um videogame, brincar com as crianças é uma maneira da gente retornar a utilizar essa túnica da inocência. Então, era isso.
Show! Fala, Luciana. 1 minuto. Quer falar não? Desistiu? Então, vou chamar a Nani. Vem, Nani! Como é Estou bom, né? A encantada gente... com essa flor amarela que a Nani colocou no cabelo, tá Ah, lindo. pois é, eu fui na casa da minha prima, ela me deu, eu coloquei no cabelo e vim embora com ela, esqueci de tirar. Só lembrei quando eu olhei aqui, eu falei, agora já tá. Sua criança. Essa é a minha prima que está aqui comigo hoje. Ela está falando que é minha criança interior. É verdade, né? Que a gente consiga levar um pouco mais de leveza para a nossa vida, para os nossos dias, que a gente consiga ver as coisas com os olhos, às vezes, de um ponto de vista infantil, né? Que a gente não leve tudo para o coração, né? Que a gente está com a tendência a colocar tudo de um modo muito pessoal, né? E a gente acaba adquirindo mágoas, rancores e coisas que nos deixam mais pesados e nos afastam de Deus. E o nosso propósito aqui é estarmos cada dia mais perto dele, né? Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro seu amor. Já não se pode mais ficar sem ter o teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. E que a gente possa fazer do nosso mestre o nosso ideal. Que a gente lembre sempre que a espiritualidade nos guia e nos ampara em todos os momentos e que, nas nossas maiores dificuldades, eles nos carregam no colo. Que possamos ver a vida de uma forma mais alegre, tendo Jesus sempre no nosso coração. Isso facilita o nosso caminhar. E que façamos o que nos é possível fazer para melhorar a nossa vida, a vida daqueles que nos cercam e de todos os outros que estão à nossa volta. Agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar com vocês, de estudar, de aprender tanto. Agradecida, Senhor, por essas pessoas que estão aqui e contribuem tão ricamente para o nosso saber, que se amplia cada vez mais. Agradecemos também a espiritualidade amiga, que fluidifica as nossas águas e que põe nelas exatamente o que necessitamos para que o nosso coração fique mais leve, que o nosso caminhar seja mais tranquilo e que possamos encontrar a felicidade com mais facilidade. Por isso eu agradeço, mestre amigo, Pai Santíssimo, Maria Santíssima, nossa Mãe Celeste. Obrigada. Sejamos sempre contigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Coisa linda. Vamos tirar nossa foto? Os gatinhos estão tudo aqui. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada.